Foi o lance mais comentado do Goianão 2025. Ontem a gente aqui na transmissão, né, Tim? Nós 4. Eu, você, Jean Lopes, Ney Ladeira, todos nós aqui falando que o lance não teve pênalti. Que não teve pênalti no lance. Qual que é a versão da federação? Qual que é a versão da imagem? Qual que é a opinião de vocês enquanto instituição desse lance? Houve erro do Caio Max? Não houve erro? A bola bate na barriga, não bate? Foi pênalti ou não foi pênalti, Pita? Seja muito bem-vindo à casa do futebol goiano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Já chamei de presidente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Matheus, Tim, Danilo, a todos os ouvintes da Band News. Prazer estar aqui presente mais uma vez. Nós fizemos questão, Thiago, de estar aqui presente hoje, porque falar sobre o Campeonato Goiano é importante e principalmente falar sobre arbitragem. Primeiro ponto que a gente tem que frisar e deixar bem claro, que a Federação Goiana de Futebol é a única federação do país que, quando ela considerou que houve erro de arbitragem, ela veio a público e falou, não, realmente o árbitro errou, assumimos o erro, até porque vai errar, são seres humanos. É a única do Brasil, me permita aqui também, que dá satisfação depois de pós-jogo. CBF não faz isso, Federação Paulista não faz isso, a única que faz é a Federação Goiana. O Mota sempre tem falado com a gente, prontamente, né, Tim? Sim. Né, Matheus? Tem atendido a gente, tirado as dúvidas. Então, o que é certo, a gente elogia aqui. Parabéns por isso. E o que é importante a gente falar é o seguinte, nós temos que deixar bem claro que a opinião nossa, às vezes ela é diferente do que a regra fala, mas que os árbitros estão lá estudando, trabalhando, fazendo vários cursos da FIFA para cumprir exatamente o que a FIFA, o que a regra e o que a CBF impõe. Então, assim, nós até estranhamos muito, principalmente os árbitros todos, por se falar desse lance como um lance polêmico. E é importante a gente fazer um relato um pouco maior e tirar aquela estigma, porque tem muita coisa que é falado sobre mão. Ah, bola em direção ao gol. Isso não tem contexto? Tem, mas muito pequeno numa decisão do árbitro de pênalti, não pênalti, se ia em direção ao gol, se não ia, a não ser em casos específicos. Então isso tudo tem que ser avaliado. E não é toda bola que pega no jogador, que vai no braço, que não tem que ser considerada estoque. Até porque até eu fiz questão de trazer aqui, Thiago, o texto da regra que fala o seguinte: o que não é uma infração mão no futebol? Quando o jogador cabeceia, chuta ou joga a bola com outra parte do corpo e ela então atinge a sua própria mão ou braço. Quer dizer, muita gente falou, Jataí foi igual a Anápolis. Não, não foi igual a Anápolis. Em Jataí o jogador sobe, a bola 100% para ele cabecear e ele cabeceia a bola no próprio braço. Jogo do Vila e Jataiense. Pague no Sá. Isso. Ele cabeceia a bola direto no próprio braço dele. Certo? O jogo de Anápolis, não. O jogo de Anápolis a bola tem um desvio, por mais que tenha tocado no corpo dele, é um desvio. O braço dele, quando a bola chega, está amplamente aberto, numa forma de bloqueio. Isso é considerado bloqueio pelos árbitros. Então, assim, nos estranhou essa polêmica em relação a isso. Inclusive, nós tivemos algumas conversas, eu trouxe aqui só rapidinho para você ver, algumas conversas, eu vou ler aqui algumas conversas de WhatsApp com árbitros do Brasil para a gente tirar esse contexto e falar que é os árbitros goianos. Não estão tendo critério. Então, assim, eu vou evitar de falar o nome dos árbitros para não expor ninguém, mas esse aqui é um árbitro VAR FIFA. Pergunto para ele o seguinte: bom dia, o que acha do lance no campo não foi dado? Você chamaria? Sim, chamo. Aí eu perguntei, me faça suas considerações. Então vou ler as considerações de um árbitro FIFA que viu o lance de ontem. Eu vejo o defensor previamente com o braço descuidado, bloqueando a passagem da bola, apesar do desvio na barriga antes, o risco assumido é do defensor, com o braço completamente antinatural para a disputa da bola. Ponto, ele chamaria para marcar o pênalti. 2. Qual foi a sua narrativa? Ele pergunta aqui que o árbitro narrou na hora, ele relatou, aí o árbitro também FIFA, VAR, responde. Veja um defensor em ação de bloqueio que está com os braços totalmente abertos, aumentando seu espaço corporal, podendo ele ter cuidado desse braço, recolhido. O que não fez, desvio na barriga tem, porém insignificante pela ação do defensor de tentar bloquear a passagem da bola, tiro penal. E o último, e temos outros, eu peguei 3 por um exemplo claro, nenhum achou que não seria pênalti, tá? Esse fala, o que acha? Penal, braço aberto, antinatural, muito penal. Isso é o relato de que são árbitros FIFA que estão atuando pelo Brasil.
Por isso que nos estranha. Ali é o seguinte... Nenhum aí é de Goiás, né? Nenhum é de Goiás. Aqui vocês até... de fora. Eu não quero divulgar, mas vocês viram o nome deles na conversa, estão vendo a conversa toda, deixando bem transparente. Não tem gente sem conhecimento aí não, é só cabeceira da arbitragem. Exatamente. Tanto é que vocês viram quem era, estou evitando de mostrar o nome para não expor as pessoas. Então, o que acontece? O contexto de uma arbitragem, ela tem que se levar em consideração, até falei com o Matheus e com o Tinho antes do programa, nós não podemos nos ater que todo lance é igual. Por exemplo, o Becati publicou uma nota hoje que ele cita o lance de lá e cita 2 lances de Catalão no jogo do Goiás, que a bola pega na mão dos jogadores do Goiás, um jogador jogando por outro. Aí voltamos à regra de novo. A regra fala aqui, o que não é uma infração de mão no futebol, vamos lá, é atingido na mão, braço, pela bola que foi jogada por um companheiro de equipe, a menos que a bola vá diretamente para o gol do adversário. O que quer dizer? Se aquela cabeçada que o jogador do Goiás tenta tirar a bola e ela vai na mão de outro jogador dele, acidentalmente, como aconteceu lá, mas que a bola ia entrar no gol, aí o pênalti tem que ser marcado, porque ela entrar no gol. Naquele contexto, não pode ser marcado o pênalti. Isso é texto, está escrito na regra. Mas você viu o lance do Corinthians ontem? O jogador também estava com o braço aberto e o pênalti não foi dado, né, Tim? A gente, inclusive, estava na transmissão aqui. Me permite eu lembrar de um lance do futebol. Primeiro, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Matheus, Danilo, bem, né, Jean. Tudo bem, Moisés? Boa tarde. Me permita chamá-lo de presidente, que eu costumei assim. E agora nós temos 2 presidentes, né? O Ronei e o André. Até em cima disso que você está falando, André, nós tivemos um lance aqui que aconteceu algo, para mim, idêntico ao que você está citando. O próprio jogador acertou o braço dele e foi marcado o pênalti. Vou te lembrar, Vila e Goiânia no Serra Dourada, o Alisson Maia do Vila Nova, ele vai tentar fazer um corte num cruzamento, de maneira ali meio atabalhoada, ele vai cortar e ele chuta, a bola pega no braço dele, que também está aberto, e foi marcado o pênalti, né? Então, o que tem de diferente desses lances, né? Porque ali ele mesmo jogou a bola na mão dele. Ali foi pênalti, em outros lances não foram. Ali naquele caso, o Breno no jogo e também o VAR entendeu o seguinte, que ali a bola meio que desvia. Ele tenta jogar ou para escanteio ou para frente. A bola há um desvio também semelhante. O de Anápolis desviou na barriga. Esse desvia na perna dele, que ele tenta jogar para a linha de fundo, e a bola vem no braço, e o braço desse jogador do Vila, naquele momento, que aí ampliou o grau de avaliação do árbitro e do VAR, era que ele estava acima da linha do ombro. Que eu volto a frisar, é diferente. Você jogou bola, não estou aqui fazendo nós estamos falando sobre vários lances. Você jogou bola, você sabe, aquele lance de Jataí, quando o jogador sobe de cabeça, é um motivo claro que ele usa os braços para impulsão. Você vê que ele tem realmente o braço aberto, mas para aquele tipo de jogada não é um braço totalmente fora do padrão, e ele cabeceia claramente no braço dele. O braço tá aqui, ele cabeceia a bola no braço dele. Diferente daquele, você vê lá em Anápolis, o jogador tá parado, com os 2 braços amplamente abertos, e a bola vem na barriga e vai no braço dele. Em momento algum ele pensa em tentar recolher, ele faz movimento de tirar o braço, igual nós tivemos vários. Por exemplo, o Caio Max teve um jogo do Goiânia e Goiatuba no Olímpico, que o jogador vai cruzar, pega na perna do jogador e vem no braço. Onde que estava o braço? O braço estava aqui, posição natural. Se pega na mão, era pênalti porque era ação de bloqueio. Teve Só um não lance... foi porque foi no braço. Voltando, outro caso, Goiatuba e Aparecidense em Goiatuba. A bola pega no pé do jogador, num desvio, porque bateu, ele foi tentar cortar, desviou, veio no braço, que também estava fora da posição natural. Pênalti foi Pedrinho marcado. Lá em Anápolis e Goiás também teve esse. Teve um cruzamento, a bola bate no Pedrinho e depois vai no braço dele, jogador do Goiás, também não foi marcado o pênalti. Porque não estava num braço daquele totalmente com a intenção de fazer um bloqueio então, da bola. Vamos lá, vamos ver se eu consegui entender. Porque nós criamos uma situação, ou a gente ouviu que a regra sempre ela deixou bem claro, ó, bateu numa parte do corpo, foi na mão, não é pênalti. Coisa que aconteceu ontem para mim de forma clara lá em Anápolis contra a Becati. Bate na barriga do jogador defensor da Becati, depois vai no braço dele. Então, isso que a gente ouviu até agora, tá errado? Olha só, a regra da FIFA, a FIFA primeiro ela faz o seguinte, ela cria o contexto da regra e depois ela vai fazendo algumas diretrizes de ajustes, que aí os árbitros têm que ir ampliando. O que é, por exemplo, vamos lá, o que ampliou? Naquele caso do Goiás lá em Catalão, a bola vem cabeceada pelo próprio jogador. No texto da regra tá claro, se cabeceou e pegou no braço, não é para marcar, ok? Porque veio do próprio jogador. Só que depois disso ela foi ampliando, e é isso que vai colocando todo mundo em dúvida, ela foi ampliando algumas questões que, por exemplo, se aquela mão do jogador do Goiás
tem um impacto tático na jogada, tem um impacto que o jogador do craque queria ficar sozinho para fazer o gol. Isso tem que ser avaliado. Então, por exemplo, aquela mão do jogador Goiás não teve nenhum ganho técnico em relação a isso. A bola não ia sobrar para outro jogador, não tirou nenhuma vantagem de gol. Taticamente, ela não influenciou no resultado. Então, o árbitro avalia isso também. Ele não pode se ater somente exclusivo ali ao texto muito claro da regra. Ele tem que tentar abranger um pouco mais e entender o que... Aí a interpretação dele. Exatamente. Aí vai a interpretação do árbitro também. E aí o que é importante a gente tá falando, Tim, todo mundo fala assim, ali deu, aqui não deu. Nenhum lance, eu nunca vi um lance no futebol igual ao outro. Todos eles são semelhantes, parecidos, mas que vão de acordo com outras questões da regra. É igual como eu falei, o próprio Abecate fez uma alusão ao lance de ontem com o lance de Catalão, que estão inclusos em duas regras totalmente diferentes. Uma está falando de um lance do próprio jogador, tocar a bola na mão do outro, e o outro está falando do desvio ou não desvio, ou de toque, e aí vem essa discussão toda. O que é importante a gente dizer, e aí isso inclui também os árbitros, eu até dou um exemplo seguinte. Quantas vezes a gente ouviu um ditado falando que é o seguinte, a polícia prende e a justiça solta? Várias vezes. Você acha que o juiz solta porque ele quer soltar? Talvez não é a vontade dele, mas ele está cumprindo o que está na lei. Se o erro está na lei, se quem fez a lei, se está certo, se está errado, é uma discussão ampla. Pita, mas esse não é o grande problema. O Mota até falou no sábado aqui com a gente sobre essa questão. Porque você tem várias vertentes e várias interpretações. Abre demais. Porque se a FIFA chega e fala, pegou no braço, é pênalti. Acabou. Não tem discussão, a gente não estaria aqui discutindo isso. Não tenho dúvida, eu falei pro Tim hoje. Basquete. A bola pega no pé, acabou, falta, não é? Acabou, andou. E isso há 20 anos é desse jeito e pronto, acabou. É porque tem uma regra que fala uma coisa, aí acontece a coisa, aí vem outra regra que já fala outra situação diferente. Porque tem lances parecidos, né? Eu tô falando aqui do lance do Corinthians. O cara com o braço aberto não foi dado o pênalti. Só que aí vem um outro detalhe, a gente falou do basquete. Agora vamos ser sinceros. Você pega o cara do basquete, você já viu o cara jogar a bola no próprio pé do adversário para poder ganhar a falta? Você não vê. No futebol, você vai ver o cara enfiar o pé debaixo da bola e tentar atingir o braço do outro jogador dentro da área, você não vai? Com certeza. Então, esse tipo de coisa que a FIFA tudo leva em consideração. O problema do futebol, que o futebol ele tem uma malandragem extra, uma malandragem que eu quero dizer no bom sentido, do cara sempre procurar a forma de ganhar. E isso atingir o torcedor, porque o torcedor fica, se ele se joga, dava o pênalti. Então, isso criou uma forma de querer sempre ludibriar o árbitro, que hoje é a parte mais fraca. Por quê? Um exemplo que eu até anotei aqui para fazer uma consideração. Como eu falei, a federação é a única federação que está vindo e assumindo publicamente quando ela entende que tem os erros. E é preciso se posicionar. Você não vê um clube vir e falar, não, meu jogador errou, ele tinha que ter feito isso. Dificilmente algum dirigente faz. A gente contratou um cara ruim, um cara errado. É mais fácil transferir. Você tá entendendo? Um texto que eu marquei aqui que é importante, que às vezes as pessoas não fazem avaliação. Vamos dizer que o árbitro ontem deixou de marcar um pênalti. Quando vocês falam aqui, vocês falam assim, ele prejudicou o Atlético. Essa é a palavra. E o jogador lá do Goiás que vai bater o pênalti e erra o pênalti, ele não prejudicou o Goiás? Demais. Só que esse termo não é usado. E quando você usa o termo prejudicou, você coloca o árbitro... O prejudicou é como um erro muito mais grave, é como um erro que talvez tenha até uma insinuaçãozinha de que foi intencional, e o jogador não. Ele erra o pênalti, errou. Você entendeu? Ele errou. O árbitro não. Ele prejudicou. Então esse conceito a gente tem que ver, porque o árbitro ele é uma peça fundamental no esporte, no futebol. Ele vai errar? Obviamente que vai, como o jogador vai errar o pênalti, o goleiro vai falhar, isso faz parte. Talvez nós estamos tendo muito mais polêmica em relação a essas questões, porque o VAR está aí hoje, e nós tivemos VAR hoje em 90% dos jogos do Campeonato Goiano, e se você pegar o Brasil inteiro, quase ninguém teve, certo? E um ponto principal aqui, até anotei aqui para falar para vocês um detalhe que às vezes tem que levar em consideração. Erro, se você for pegar qualquer jogo do futebol brasileiro, erro de faltinha, que marcou, não marcou, o lateral era para um, é para o outro, isso tem vários em todos os jogos, que isso é normal. Agora, a federação veio e assumiu publicamente. Goiás e Vila, pênalti marcado por Vila Nova, federação, comissão entendeu não pênalti. Nós viemos a público e assumimos e o árbitro não trabalhou mais no campeonato. Erro. Por quê? Ele cometeu um erro, e esse erro dele se tornou um pouco mais grave porque ele teve a ferramenta do VAR, foi chamado, teve toda a forma para ele poder corrigir. 7 minutos de revisão. Teve toda a forma para ele corrigir e ele não corrigiu.
uma outra coisa que você falou importante aí, só mudando um pouquinho, 7 minutos. Nós falamos pros árbitros, todo mundo fica cobrando agilidade, não fica? Nós não queremos agilidade, nós queremos acerto. Prefiro que fique parado 10 minutos e tome a decisão certa do que tomar em 2 e tomar a decisão errada. Então, assim, só pra gente fazer um contexto, eu acho que todo mundo quer o quê? O correto, seja qual for. Então, nós assumimos Goiás e Vila, pênalti, mal marcado a favor do Vila. Goiás e Anápolis, pênalti, mal marcado a favor do Goiás. Alguém tem dúvida disso? O Brenner Culan. Não. Nós assumimos. Jataiense em Umas, pênalti não marcado por Umas. Sim, era o Nós Jefferson assumimos. apitando. Jefferson era o árbitro. Aí vamos aqui, em Umas e Atlético lá em Umas. Lance polêmico? Sim, muitos podem achar que a mão foi intencional, teria que ter tido cartão vermelho. Jogo de sábado No agora. lance do pênalti Não, a favor. no jogo anterior. No primeiro jogo. o primeiro Primeiro das quartas. jogo, o pênalti da Pênalti mão. marcado e não É, o jogo expulsão. de sábado. Expulsão. Isso, sábado Isso. passado. Isso. É porque tanto jogo um pertinho, a gente não sabe nem quando é sábado e quando é quarta. Então, é uma discussão. Podia ter sido expulso, podia não ter sido expulso. Tô até pondo aqui por conta que eu acredito, na minha opinião, André, aí vem, André, acho que teria que ser expulso. O VAR e o árbitro entenderam que ele não abre intencionalmente com o sentido, com a vontade de bloquear a bola. Que o braço está aqui mais próximo e ela bate, e depois que ela bate, que o braço dele movimenta abrindo. Bom, é onde a gente fala, da interpretação. Mas nesse lance do Atlético, Pito, eu até meio que não eximo, tira a responsabilidade, só que a imagem que a gente tinha aqui da assessoria de imprensa não estava disponível para arbitragem. Não era imagem do VAR. Exatamente. E tanto que o Coronel Mota muda de opinião, né, Tim? Depois que ele vê a imagem da assessoria. Isso. É porque Com as foi uma imagens da imagem da transmissão, assessoria ele- do Atlético. Não, tanto Ele é que teve eu a também decisão tive de essa campo. imagem. Eu discuti várias vezes com a comissão, aí quando chegou essa imagem, e eu sendo voto vencido. A de Quando trás chegou do essa gol, imagem, né? eu mandei pra eles e falei assim, agora eu tenho razão. mas porque a imagem mostra claramente. A própria Isso. imagem do VAR dá pra ver que primeiro que É, pegou literalmente. claro. Não é uma- clara. Mas ela não é tão não Não. transparente como a imagem da assessoria do a Atlético. diferença é o seguinte, pelo VAR a gente vê que pegou na mão, então o pênalti tem que ser marcado, Sim. só que não dá pra ver se ele eleva o braço com Ele faz intenção uma na defesa mão, ou se a bola é ou se a carimbada. bola bate e o braço movimenta abrindo mais depois que a bola bate. porque Porque é natural, ali- a hora que bate o braço abrir. A dúvida Bom, era essa, né? Se for uma defesa ou se for uma Isso. carimbada. E aí vamos para outra questão. Jogo Vila e Goiatuba, que o zagueiro do Vila Nova deveria ter sido expulso. Thiago Pagnussá, que entra por Certo. cima do jogador Isso. do Goiatuba. Resumo. Aí você fala assim, mas teve jogadas duras daquela que foi vermelho, não foi. O que a FIFA tem e a CBF tem orientado? Pisão, solada, sem bola, pegando na parte do pé com pé, cartão amarelo aceitável. Tornozelo pra cima, todos vermelho. Só que o que os árbitros falam? Por exemplo, se você pegar no jogo Goiás Vila Nova, teve um lance desse, uma solada, Do Regis. uma solada, Logo eu no acho até que comecinho no começo do jogo. comecinho do jogo. Por que o VAR não chamou para aquela jogada para cartão vermelho? Porque a sorte é tão grande que a sola do pé pega, escapa na hora, ela não chega a pegar e firmar. Se é uma jogada que o pé pega e firma, cartão vermelho. no Pegar começo de do jogo. cheio vermelho. Se Vermelho. pegar meio que de raspão, não é vermelho. raspou, não entendeu? Não foi aquele... É muita interpretação. Exatamente, É isso que eu tô te exatamente. falando. Então, resumindo, Tim, eu contei aqui, me desculpe se eu cometi algum erro em algum outro lance. Esse aqui é os lances que eu acho assim mais grave. Aquele da Becate contra o Vila, então, na visão de vocês também não foi Fora pênalti, da né? área. O lance foi fora da área. E aí tem outros contextos que levam em consideração. O jogador tá no alto e porque vocês têm que analisar duas coisas, que é onde eu falo. Os árbitros eles estão treinando, nós temos pré-temporada, eles vão para cursos fora. O Wilton, por exemplo, ele não apitou o final de semana, estava no curso da Argentina. Ele chega aqui, ele fez o curso da FIFA, ele repassa para os companheiros o que eles viram lá, o que discutiram, até para tentar, o máximo, unificar conceitos. Então, o que acontece? Aí você pega esses jogos que eu estava concluindo, 1, 2, 3, 4, 5 jogos que a gente entende que teve erros Graves. graves. Mais claros. Mais claros. Outros, me perdoe, às vezes se teve algum outro jogo que eu não tô lembrando de cabeça aqui. Cara, nós fizemos 73 jogos. Cara, nós fizemos 73 jogos, teve erros pequenos? Teve. Tem um ali que o cara acha que foi pênalti, o outro acha que foi pênalti. Eu lembrei o raciocínio voltando lá que você me perguntou lá do Abecate. O que acontece, a diferença de um pênalti de empurrão para puxão? O puxão, o cara vai na corrida, eu começo a puxar ele, ele continua correndo, ele tá em vantagem. Ele não tá tendo a vantagem, ele tá conseguindo jogar. Se eu começo a puxar 1 metro fora da área e a hora que chega 1 metro para dentro da área ele cai, e eu ainda tava puxando ele, a falta é lá onde terminou a jogada.
No empurrão, a falta é onde tem um contato, porque você não consegue precisar até onde ele foi empurrando. Então, onde tem um contato. Qual a posição que o VAR tem? Levantou, parou a bola. A hora que ele vê o contato do braço nas costas, ele para a jogada e analisa se foi dentro ou fora, que foi o que aconteceu na Becate. Além disso, eu entendo que talvez nem o pênalti marcaria, porque se você olhar a jogada, você vê que o jogador do Becate, quando tem o contato, ele nem sai cambaleando, ele não põe o pé no chão. Ele dobra a perna no ar completamente e se joga mesmo no intuito de ludibriar a arbitragem. E aí, para quem não faz essas análises que eles fazem, que eles estão treinados para isso, só avalia o seguinte: o cara caiu porque foi empurrado, pênalti. Porque a visão é o que marca pra gente que não tem conhecimento. Agora, esses árbitros, eles estão estudando tecnicamente para isso. Vão errar, como eu falei? Vão errar. Agora, faz uma conta comigo. Nós estamos falando de 5 erros graves para 73 jogos. É uma grande quantidade de erro para um campeonato? Mas você não vê... Queria eu, e falei isso para eles, que não tivesse tido nenhum. Até porque o erro do Goiás e Vila, nós tínhamos o VAR, não podia ter errado. E é um erro grave, porque nós temos uma ferramenta para isso. Nós podíamos estar sem esse erro. Nós podíamos estar sem o erro lá de Anápolis, que inclusive o erro foi maior. Foi o VAR que chamou para dar um pênalti que não existiu, sem uma imagem conclusiva. Jataiense em Umas, o VAR podia ter corrigido. O Inhumas e Atlético também, e o Vila e Goiatuba também. Você vê, nós tivemos 5 erros graves no campeonato que todos eles não podiam não ter acontecido. E se não tem esses 5, não desencadeia outras reclamações pra gente chegar no momento de hoje de falar: a arbitragem pro campeonato tá ruim, tudo tá complicado. E nós entendemos tecnicamente que não é desse formato. Por isso nós estamos fazendo questão de esclarecer. Nós colocamos, eu falei para alguns dirigentes, vou falar aqui publicamente, todas as imagens, os áudios do VAR estão abertos para qualquer um de vocês. Se vocês tiverem dúvida, tá lá na federação, vamos sentar, pode ouvir o áudio, ver as imagens, a hora que quiser. O Matheus tem uma pergunta aqui, só pra gente matar de vez essa questão do VAR do clássico Vila Nova e Goiás. O que aconteceu com o VAR? O áudio foi comprometido, chegou, digamos que essa ferramenta, esse pedido foi atendido para a equipe do Goiás. Como que foi essa história? Porque até hoje a gente vê aqui mensagem no canal do YouTube falando que a federação não mandou o áudio para o Goiás. O que aconteceu, Peter? O que acontece é o seguinte: nós estamos seguindo um padrão semelhante ao que a CBF adota. O que a CBF faz? Só essa parte que a gente evita, porque eu acho que não vale a pena ficar expondo. A CBF escolhe alguns jogos aleatórios e ela publica o áudio e o vídeo de alguns jogos escolhidos por ela. Que pode ser jogo até que é um lance muito claro, que ninguém nem se importa, mas é o jogo que ela põe lá. Quando um clube tem o interesse de ter acesso ao áudio e à imagem, a CBF disponibiliza desde que o clube vá lá presencialmente para ouvir e ver lá. Até porque, o que ela faz isso? Para que ela possa, com o dirigente, mostrar o áudio e o vídeo e, caso seja necessário, explicar o porquê da decisão. Até esclarecer tudo o que aconteceu, ou assumir que errou, ou mostrar que não errou e porquê. Então ela faz isso. E nesse caso aqui, o ano passado, se você perguntar o Goiânia fez um registro, um pedido do áudio, eu não me lembro qual o jogo foi, eu não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, e nós disponibilizamos lá na federação, o Alexandre teve lá, o Rogério teve lá, eles viram o áudio, ouviram o áudio, viram a imagem, entenderam, depois que ouviram o áudio, eles entenderam o porquê da decisão, mudaram até o conceito, saiu de lá com tudo muito bem esclarecido. Foi no clássico do ano passado contra o Atlético. Teve até um suposto pênalti lá, o Gustavo 25 fez 2-0, foi um jogo polêmico, foi no jogo do clássico, semifinal. Então, eles foram lá e depois que eles tomaram conhecimento, mudaram o contexto todo. O que nós fizemos agora? O Goiás fez o pedido, nós falamos: Goiás, tá aqui à disposição a hora que você quiser, só marcar dia e horário, nós vamos colocar, vamos olhar e vamos discutir. Quando o Goiás questionou isso, nós fomos olhar, porque nós não ficamos depois de jogo, eu nunca peguei, foi o primeiro áudio que eu parei para ouvir. O áudio está com a qualidade ruim, sim. Por quê? E aí eu expliquei. O jogo foi no Serra Dourada, diferente do rádio. A rádio tem todo 1000 equipamentos aqui para você levar esse som perfeito para o ouvinte. O árbitro tem um conjunto de rádios que entram dentro do sistema de VAR que faz a gravação lá. O que acontece? No jogo no Serra Dourada, como o estádio cheio e lá é ruim o áudio, vocês fazem em jogos lá com a rádio, você sabe o tanto que é difícil lá, o VAR aumentou o volume do rádio dele ao máximo para que o Anderson no campo pudesse ouvi-lo. E quando ele aumenta o volume, o que acontece? Vocês sabem Perde qualidade. Perde qualidade, estoura o áudio. Satura. Então, se você pegar na gravação toda, quando o Anderson fala, você até consegue entender o que ele fala. Quando o VAR fala, você entende muito menos, porque é o microfone dele que está estourado por causa do volume alto que está o volume.
A partir daí, nós até exigimos que os árbitros não usem o rádio no volume máximo para a gente ter o acesso, mas isso é um problema quando o cara precisa ouvir, que o cara precisa ouvir no campo, então às vezes você tem que aumentar. Esse foi o problema, o áudio foi fornecido sim ao Goiás, e aí, como eu falei, nós não temos dificuldade de transparência de jogo nenhum. Qualquer jogo, inclusive você, Thiago, Tim, qualquer um, se tiver um jogo amanhã ou algum jogo que passou, fala assim, rapaz, eu tô com uma curiosidade, eu quero ver o áudio e a imagem do jogo X. Pode ir lá, nós vamos mostrar, não tem nada para esconder, até por isso que tudo é gravado, tanto o áudio quanto a imagem da cabine é gravada, para mostrar que não tem terceiro lá dentro influenciando, entendeu? Então nós queremos o quê? Transparência. Nós não estamos prometendo não ter erros, mas nós queremos o seguinte, que deixe claro que os árbitros estão seguindo regras. E se eles não fizerem o cumprimento das regras, o que vai acontecer? Eles estão fora de CBF, fora de FIFA. Teve uns anos aqui que eles começaram aqui, todo jogo, todo lance de mão era pênalti. Não sei se você lembra disso. Lembro demais. Acabou a polêmica. Todo mundo já falava, pênalti, ficou lindo. A CBF falou, vocês estão querendo criar regra própria aí? Essa não é a regra que a FIFA estabelece, que nós não, pode parar com isso. Vocês vão cumprir o que está escrito no papel, da forma, avaliando com o conceito que está lá. O que nós fizemos? Cumprindo a regra. Então, o que aconteceu em Anápolis ontem foi cumprida a regra, certo? O lance do Bitoque, eu acho que depois que botou a imagem aí, eu até acho que o Matheus publicou ela do fundo do gol, eu acho que não tem. Coloca a imagem de novo pra gente, por gentileza, Davi. Entendeu? A imagem do Bitoque. A minha dúvida ontem. Até o Caio comenta, só. Tá aí no detalhe, ó. Teve o Bitoque mesmo, gente. No biquinho da chuteira. O Bitoque, tudo bem. Agora, pra mim, eu ainda continuo com dúvida na questão do pênalti. Agora o Bitoque, pra mim, na hora a gente já falou aqui já, né, Tim? O Jean Lopes também falou que teve o Bitoque mesmo. Eu nunca vi um jogo com 3 Bitoques em cobrança de muita pênalti. qualidade, né, Tim? A gente até tava falando ontem aqui, porque o Caio Max parece que, infelizmente, ele tem um imã para esses lances polêmicos, para esses jogos polêmicos. Até a minha última pergunta, Thiago, porque eu acho que eu já tenho que deixar os companheiros falarem e fazer pergunta também. Só um segundinho, Tim, só porque o Thiago falou assim, eu ainda continuo com dúvida. Só deixar claro que é o seguinte, a dúvida, ela pode ter em muita gente. Não pode ter no ar, porque ele tem que cumprir a regra, entendeu? Então, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte, a decisão que o VAR tomou de chamar o árbitro para esse tipo de lance, e isso ficou comprovado na leitura que eu fiz aqui de algumas mensagens com árbitros do primeiro nível do futebol brasileiro, é que para arbitragem que estuda... Não foi nem um lance discutível. Nem discutível. Não é um lance que eu tenho dúvida, que o árbitro ficou, chama, não chama. É um lance altamente simples para eles que fazem arbitragem esse tipo de lance. Diferente de outros lances que já foram marcados, que para nós podiam causar muito... o lance do segundo pênalti em Anápolis, do empurrão nas costas, talvez ele possa ser muito mais discutível que esse, porque aquele tem interpretação, se teve força, se não teve força, que é uma situação, vamos dizer assim, que pode discutir. Esse, na visão de quem tá na arbitragem, é um lance que nem se discute. Tinha só o Jean Lopes aqui, rapidinho, vontade, depois você sacramenta, tem sim, o Danilo Dias também. Ô, Jean Lopes, rapidinho, 1h37 da tarde, sua pergunta, André Pita, show da Federação Goiana de Futebol, ao vivo, exclusivo, aqui na Band News Goiânia. Fala, Jean Lopes. Boa tarde a todos os presentes na mesa, boa tarde especial ao Pita, André Pita, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Pita, duas coisas que eu queria falar com você, dentro do que você falou até o momento aqui no nosso programa. A primeira, você fez uma comparação dizendo assim, quando o árbitro erra no lance, vocês da imprensa diz que ele prejudicou o time tal. E quando o jogador erra, vocês não falam a mesma coisa. Na verdade, Pita, quando o jogador erra um pênalti, perde um gol, ou o goleiro toma um peru, isso faz parte do jogo, ele não está infringindo lei nenhuma ao perder um pênalti. Quando um árbitro passa por cima da lei e erra, aí sim ele prejudicou, porque ele está passando por cima da lei. Eu queria deixar essa ressalva. A segunda ressalva é no lance do pênalti marcado a favor do Anápolis, esse lance o mais polêmico de todos. Eu vejo os árbitros falarem sempre, comentaristas de arbitragem, que eram, em sua maioria, árbitros FIFA, que quando o jogador está muito próximo do zagueiro, o atacante, está muito próximo do zagueiro, e ele chuta ou cabeceia, e a bola vai de encontro ao braço do zagueiro, pela proximidade, os árbitros não devem marcar o pênalti, porque não dá tempo da reação, está muito próximo. Isso também aconteceu nesse lance. Além da bola ter sido desviada, na barriga do próprio zagueiro, havia uma proximidade muito grande do atacante junto ao zagueiro. E por último, Pita,
Você fala aí que alguns árbitros renomados falaram para você da questão que o pênalti foi marcado corretamente. Esses mesmos árbitros, muitas vezes, eles não têm critério. Quando eles apitavam, eles marcavam um lance no jogo seguinte, um lance idêntico, eles não marcaram. Então é muito fácil, às vezes, para eles falarem, mas quando estavam em campo, eles não seguiam critérios. Assim como os nossos árbitros no Campeonato Goiano não têm seguido, na minha opinião, Pita. Já, seguinte. Bom, quando você. Sobre aquela questão de falar que o árbitro prejudicou e o jogador não prejudicou, eu acho que todo mundo causa prejuízo. Quando o treinador mexe errado, causa prejuízo. Quando o dirigente contrata errado, causa prejuízo. Até porque o gol não feito, por exemplo, na Copa do Brasil, por exemplo, se por um acaso o clube não classifica num pênalti que errou, imagina quanto que é o prejuízo financeiro para aquele clube que não passou de fase. Então tudo isso é prejuízo, porque todo mundo está lá trabalhando, treinando para acertar da mesma forma. Agora todos são passivos de erro. Essa é a minha opinião, mantém ela. Quanto à questão, quando você fala, são árbitros que já adotou um critério, outro critério, aí vem a diferença do que eu falei. É a diferença de quem estuda, faz curso, está trabalhando para poder interpretar a jogada, e quem olha ela na linguagem, vamos dizer assim, do torcedor, do dia a dia, e tem uma opinião olhando, porque eu acho isso. É diferente o achar do que a regra fala, é o que eu acabei de falar aqui. É diferente eu achar que um cara tem que ficar preso, que a polícia prendeu porque ele cometeu um crime, e a lei falar que o juiz tem que soltar ele, porque ele tem o direito da ampla defesa, do contraditório, disso, daquilo e aquilo outro. Eu posso discordar da lei, mas achar que ele teria que ficar preso. Da mesma forma, eu posso achar que o pênalti não deveria ter marcado, mas a lei manda marcar. Então, assim, o árbitro ele não pode achar, ele não pode colocar a opinião dele, como às vezes você está colocando a sua opinião, é uma opinião sua. O árbitro não, ele está seguindo o que está escrito na regra. Eu até li a regra aqui, e eu acho que isso fica muito claro. Muito bem. 1h41 agora. Danilo Dias, rapidinho que a gente vai cumprir até 1h45, já agradecendo aqui a presença do show da Federação, exclusivo da Band News, analisando aí, né, os lances polêmicos de ontem, do empate da equipe do Anápolis contra a Becate, nos pênaltis do Anápolis passando para a semifinal do Campeonato Goiano. Fala, Danilo, fala, craque. Boa tarde, Thiago Menezes, ótima quinta-feira para você, ao ídolo maestro Tim, ao Jean, aos nossos amigos ouvintes, e também um abraço especial ao presidente André Pita, por se fazer presente em meio a esse turbilhão, né, que só fala da arbitragem. Ele está aqui respondendo as nossas perguntas, sendo transparente. Isso mostra a hombridade que ele rege essa Federação Goiana. Presidente, a minha pergunta é rápida, direta, é em relação ao Caio Max. O Tim foi muito feliz quando ele fala que esse árbitro parece que ele está sempre envolvido em algumas coisas, parece que ele tem um imã, né? Ele puxa. Semana retrasada foi lá contra o Souza e o Red Bull Bragantino, também envolvido em um lance lá que o pessoal da Paraíba não quer nem ver ele lá mais. Semana passada, se eu não me engano, teve também outro problema no jogo que me foge a memória agora. Mas a minha pergunta é, trazê-lo para Goiás nos quadros da nossa arbitragem não foi uma afronta direto a um clube que faz parte da Federação Goiana, que é o maior detentor de títulos aqui do nosso estado, visto que o Caio foi diretamente influente nos 2 jogos do ano passado contra o Sport e América Mineiro? Danilo, a gente não pode crucificar um árbitro, um jogador, qualquer um atleta assim, por esse tipo de situação. Erros acontecem e a vida tem que seguir. O Caio hoje, o principal projeto dele na arbitragem é ser VAR FIFA. Ele tem feito vários jogos pela CBF, e a CBF tem o entendimento de que ele tem uma condição grande de se tornar um árbitro de VAR FIFA. É óbvio que erros acontecem, não vou entrar nem no mérito do que aconteceu, mas nós já vimos atletas, às vezes vai embora, prejudica o clube, entra na justiça e daqui a pouco volta. Eu tenho opinião seguinte, que errar, todo mundo tem o direito, desde que seja um erro que não se coloque a questão da desonestidade. Qualquer árbitro, qualquer cidadão que vocês colocarem em dúvida a honestidade dele, que comprovar, ele está completamente excluído do processo, nós não vamos permitir. Agora, nós não podemos, se toda hora que alguém errar no futebol a gente excluir ele, nós vamos excluir todo mundo. Você vê que os atletas que se envolveram lá nas apostas, todos foram punidos e estão excluídos. Agora, nós não podemos pegar, por causa de erros, a gente começar a determinar quem permanece e quem não permanece no futebol. É óbvio que foram erros que aconteceram, um aqui, outro ali, não vou nem entrar em detalhe de erros. Sim, podem ter acontecido,
Alguns, por exemplo, aquele do lance lá, que a bola pega nele completamente involuntário, tanto é que ele permanece com o gol, o VAR que chama para poder falar que a bola pegou nele. Você vê, se dependesse dele, ele teria até mantido América o e gol. Goiás. Ele teria mantido o gol, até porque ele na hora não tem a percepção que pega nele, e é um acidente, não tem como às vezes evitar. Nós já cansamos de ver isso em vários jogos, a bola pegar no árbitro acidentalmente. Então, assim, não tô aqui para defender nada nesse contexto, até porque é um lance que já passou, não volta mais. Futebol é isso, passou, a gente tem que olhar para frente, porque tem que seguir. Mas eu vejo assim, em relação ao jogo de ontem, que é o que nós estamos falando aqui, não tem nada para falar em relação desse pênalti. Tinha a última. Até você citou a questão das manipulações no futebol hoje, e realmente aconteceram aí, a gente tem visto até jogador de seleção brasileira sendo investigado. Qual é o grau de confiabilidade da arbitragem goiana hoje? Você confia 100% na arbitragem goiana, que essas situações que estão acontecendo são realmente erros? Ou você acredita que pode haver manipulações também? Ô Tim, primeiro o seguinte, eu não sei se vocês têm um conhecimento, nós temos uma empresa contratada, Sport Radar, que é uma empresa mundial, que ela monitora todos os jogos do Campeonato Goiano, todas as supostas suspeitas de manipulação que possam acontecer. E foi através da Sport Radar que muitas manipulações foram levadas até a justiça, inclusive alguns casos daqui ele tinha avaliação da Sport Radar em cima das possíveis irregularidades. Em relação ao Campeonato Goiano, inclusive tive uma conversa com a Sport Radar agora esses dias, ela deixou muito claro que no Campeonato Goiano não teve nenhum jogo, nem nada de relação à suspeita que envolvesse qualquer tipo de manipulação de jogo ou supostas apostas suspeitas do Campeonato Goiano. E quando ela faz essa avaliação em relação a tudo, não só a arbitragem, como atletas, tudo que envolve a partida. E se tiver algum tipo de apostas que leva a entender nessa suspeição, ela é obrigada a comunicar à federação. E através do contrato que nós temos com ela, além da ética nossa, óbvio, além do contrato que nós temos com ela, nós temos, caso a gente receba isso, nós somos obrigados imediatamente a comunicar a CBF e comunicar as autoridades competentes, no caso, Polícia Federal, no caso, e também o Ministério Público de imediato, caso chegue qualquer tipo de suspeita, o que não aconteceu até agora no Campeonato Goiano. E outro detalhe, às vezes fica fácil quando o clube defende o seu jogador ali no dia a dia, porque ele convive, ele vê que aquele jogador, a esposa dele vai lá buscar ele, que ele tem filho, que ele tem família, então você começa a conviver com ele, você olha no olho daquela pessoa, você começa a ter uma sensação de confiança, e isso acontece também em relação aos árbitros. Os árbitros vão na federação, eles têm treinamento toda semana, a comissão está próximo, sabe quem tem filho, quem tem esposa, o que o cara tá na vida dele profissional, se ele tá bem, se ele tá com dificuldade. Então isso tudo a gente acompanha bem de perto, entendeu? Até porque eles são ser humano como os atletas, do mesmo forma que às vezes tem atleta aí que a torcida pega no pé e tal, o árbitro isso acontece. Acontece várias vezes, nós já acontecemos de árbitro ser ameaçado por torcedor, nós já tivemos várias vezes o filho dele chegar no colégio, e por isso que eu falo, às vezes de usar o termo, prejudicou, aí tem gente às vezes da imprensa que vai muito além, fala, meteu a mão. Cara, isso é muito grave, porque às vezes o filho desse árbitro chega no colégio, aí o colega dele vem, porque todo mundo acompanha, o colega dele vem pra ele e fala assim, seu pai meteu a mão no meu time. Aquele ladrão. Seu pai é ladrão, meteu a mão no meu time, eu vi, falaram no rádio lá, falaram na televisão, você entendeu? E a gente tem que entender que da mesma forma que você jogou, que muitas vezes você deu alegria pro seu clube, às vezes a torcida pegou no seu pé, e isso sacrificava a sua família também. E isso sacrifica a família do árbitro também. Ou você tá achando que nós fizemos 73 jogos e tivemos aí, vou até jogar muito, 10 erros de arbitragem, 10% de erro de arbitragem, que isso é um montante para às vezes fazer um monstro, falar que a arbitragem goiana é ruim, não presta. Vai olhar como é que tá no Nordeste, olha lá nos outros campeonatos. Erro de arbitragem tem em todo lugar. Até porque hoje, quando não aparece nas câmeras nossas, aparece na câmera do assessor de imprensa, aparece no cara que tá lá na arquibancada. Monta um Big Brother. Né? E a gente não tem acesso a todas essas imagens. Então assim, e a interpretação, como eu falei, muita gente interpreta como, eu acho que foi isso. E ele não tá lá pra achar, ele tem que ir lá cumprir a regra.
Às vezes erra mesmo, como nós falamos aqui, mas nós temos que lembrar que todos são profissionais, nós temos confiança em todos, são corretos, e principalmente pai de família, filho de mãe honesta, de pai honesto, e que sacrifica a família dele para estar nessa Mas profissão. tem uma coisa que a gente sempre fez aqui, Pra gente encerrar, foi Tim. criticar a atitude em campo, nunca a pessoa, nunca o profissional, o pai de família. A gente critica quando a gente vê que tem os erros em campo, o profissional que está em campo, assim como criticamos os jogadores como eles erram também. Né? Você, eu tô falando isso aqui generalizando, às vezes a imprensa, não tô falando que seja vocês, mas assim, eu já cansei de ver profissional da imprensa em Goiás falar assim, não, o cara foi lá e meteu a mão, roubou o Goiás, roubou o Vila, isso é um absurdo, tinha que sair de Camburão, aí roda a sirenezinha, prende o cara, você tá entendendo? Esquece que você, nesse caso não foi você, mas vocês saem daqui e vai embora pra casa, tá tudo certo, aquele cara tem que ir embora pra casa, pôr na cara dele na rua, com o torcedor achando que ele é ladrão, porque quando você fala que tem que ser preso, não sei o que, o cara olha lá e fala, não, esse cara é ladrão mesmo. Aí já fica com aquela impressão que o cara fez de má fé, fez de malandragem, aí expõe a família, expõe todo mundo. Cara, errou, nós vamos assumir que errou, da mesma forma que nós fizemos até agora, certo? Esperamos que não erre, estamos trabalhando, temos reunião hoje, tem reunião amanhã, tudo para que a gente tenha 2 grandes semifinais no final de semana, certo? Chegou os 4 clubes que melhores fizeram a campanha ao longo do campeonato, certo? E esperamos que seja campeão quem realmente merecer aí nesses jogos que faltam. Senhor da Federação, André Pita, obrigado pela presença, obrigado pelo respeito com a Band News, veio aqui nos estúdios, explicou da sua versão e a gente é muito grato por isso. Sorte nessa reta final de Campeonato Goiano e que a gente não fale mais de apito, fale apenas de gol, bola na rede e grandes jogos. Obrigado, viu, Pita? Obrigado vocês, estamos sempre à disposição. É importante que a gente tenha aí jogos limpos e que a gente não transfira, às vezes, mau resultado para poder justificar o que às vezes não conseguiu em campo e que também os árbitros possam fazer o seu papel também com muita honestidade.